Vamos então, nós estamos aqui praticamente aí também, como ontem, essa última semana, hoje é dia 29 de setembro, e com mais um dia de nossos estudos. No caso, hoje, o tema é o estudo da educação mediúnica, educação, né? E seríamos até para a prática nossa do dia a dia. É assim que nós temos que ver essa questão. Nós vamos passar todos os detalhes e muitos deles, tem muitos livros, muitos bons livros que tratam com maior profundidade essas questões da obsessão. É uma das doenças que nós mais produzimos no nosso cotidiano por nossa imprudência, nossa invigilância, através de a começar pelos nossos pensamentos, que é dali que procede. Mas então nós vamos aqui colocar, compartilhar aqui a tela e vamos Está aqui. Nós estamos, então, nesse módulo, abrindo aqui agora, já abrimos a semana passada, é o módulo 3, mediunidade, obsessão e desobsessão. Então, olha bem, nós vamos ver todos esses graus, né? Como vimos a semana passada, né? Deixa eu ver aqui, se eu não estiver enganado, nós tivemos aqui, olha, a ação dos espíritos no plano físico. E hoje nós vamos ver o tema obsessão, causas, graus e tipos. E aí nós vamos estudar, vamos classificar a obsessão quanto às causas, graus e tipos. E vamos tentar, evidentemente, como sempre, fazer aí uma prévia análise dos tipos e dos graus da obsessão. Nós somos obsidiados o tempo todo. Ok? O tempo todo nós somos obsidiados. Então, dando abertura aqui, nós vamos lá aqui. Então. Comecemos aqui da seguinte maneira. Olha, a obsessão, na visão espírita, olha, já colocando, já definindo, né, naquela questão que eu sempre falo, tem que o estudo tem que ter aquela análise da definição, né? Então, está bem claro aqui, definido, que na visão espírita é enfermidade psíquica, é enfermidade do espírito. Caracteriza-se pela subordinação de uma mente, olha daí como já começa a encaixar o proceder da obsessão. Então, é a subordinação de uma mente que assimila sugestões de outra, capazes de retirar-lhes a razão e a vontade. O nosso espírito é que comanda o nosso corpo. O nosso espírito que vai comandar o nosso corpo. Então, não tem essa questão de dizer, não, assim é eu. Não, não é eu, é o espírito. Esse comando pertence, como está ali, a uma enfermidade psíquica. Então, é o espírito. Como já falei, nós somos trino. Corpo, perispírito e espírito. E essa tríplice, né? Junção, se a gente for colocar dessa maneira, para um entendimento mais como exemplo, né? Mas não é bem um exemplo, é dessa maneira, o que acontece? Toda enfermidade nossa provém do espírito. Olha aí, é o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada unicamente pelos espíritos inferiores, que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Isso aí está aí, ó. Como nós vamos começar em breve, terminando o livro dos Espíritos, às segundas-feiras nós vamos adentrar no livro dos médiuns aí. Segunda parte, capítulo 23, item 237. Olha, isso aqui já está lá bem para a profundidade. E nesse curso de mediunidade nós estamos tendo uma ideia muito, muito pontual. Né? Então, está aí. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec define a obsessão como uma influência contínua, sem tréguas,
Ou seja, a ação persistente de um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Está lá, capítulo 28, item de 81. Às vezes, nós estamos pensando que o pensamento é nosso, a ideia é nossa, de fazermos uma besteira. Eu vou dar um exemplo. Que é um exemplo dentro de um quadro bem amplo. Então, por exemplo, vamos falar assim, a pessoa está com as dívidas tudo coopera, já está devendo até para a próxima encarnação. O cartão de crédito já está confiscado. E aí vem um espírito e quer levar ele mais para o buraco e começa a dar sugestões. Vai lá e compra isso, vai lá e compra aquilo. E a pessoa vai fazendo. Quando se ela usar a lógica e a razão, o que ela faz? Ela não compra, ela para. E aí é que as pessoas usam bem essa expressão. Ela está obsidiada. Ela está obsidiada. Nesse caso, ou é a codificação, no caso, é a condição de um espírito que vai fazer uma coisa sem trégua. Ele quer jogar a pessoa no lixo, por exemplo. Se a gente colocar assim, bem prático. Ainda continuando aqui, nós temos aqui que, olha, na mesma obra, o codificador deixa evidente que a obsessão consiste numa perturbação do relacionamento interno. É eu com o meu subconsciente, ao afirmar que ela exprime quase sempre a vingança exercida por um espírito e que, com frequência, tem a sua origem nas relações que o obsidiado manteve com ele, o obsessor, em presente existência. Esse é um caso. Nós vamos estudar e vamos ver que tem mais maneiras, nós vamos classificando. Nós estamos mencionando aqui essa passagem pontual do Livro dos Espíritos, que tem essa questão de explicar. Que é uma perturbação do relacionamento interpessoal, ao afirmar que ela exprime quase sempre a vingança exercida por um espírito e que, com frequência, tem a sua origem nas relações que o obsidiado manteve com ele. Manteve com ele em precedente existência. Então, está aqui, em precedente existência. Mas nós sabemos que tem as obsessões atuais desse mundo, dessa existência. Então, a precedente é de outras existências. Mas nós temos casos no estudo que a gente vai aprofundando, que a gente tem dito assim, às vezes você está com uma pessoa, que a pessoa está dormindo. A pessoa está dormindo na casa dela. Mas, contudo, duas pessoas reunidas começam a falar mal dela. Então, o espírito, quando entra em sono, que é aquela questão do sono, vai ter emancipação da alma, o espírito vai sair. Como existem vibrações chamando aquele espírito, falando mal, ele capta as correntes vibratórias e vai até aquele local onde você está falando mal dele. Passado isso, vamos resumir, ele volta para o corpo, acorda, ele não vai lembrar daquilo que nós falamos, tudo mais, é a questão do esquecimento. Mas ele encontra conosco. No dia anterior, ele encontrou conosco, sorridente, bacana. Tá. No outro, passado 2, 3 dias, ele encontra conosco e ele está azedo, ele olha para nós assim, se isso já aconteceu, já aconteceu até conosco, nós olhamos a pessoa falando, não sei o que está acontecendo, não aguento, estou vendo essa pessoa aí, sei lá, não me fez nada. A gente fala assim ainda, ela não me fez nada, mas não estou aguentando olhar para a cara dela. Ok? Então, isso, em estudos já que nós já fizemos, existe. Na emancipação da alma, nessa encarnação. Pessoas que estão lá ofendendo a pessoa, e a pessoa vai ter... Agora, quando a pessoa já é um pouquinho mais negativa, ela pode se lembrar até naquele momento e acabar fazendo coisas que prejudicam as pessoas. Então, tá aí, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral nossa. Que nós nós espíritas, eu sou um santo. Eu só falo 10 palavrões por dia.
Eu sou amigo de Jesus. Jesus falava nenhuma, eu falo 10. Eu tiro 0, fica só o 0. Tiro 1, fica só o 0. Então, está aqui, está na Gênesis, olha. A consideração aqui é o resultado de uma imperfeição nossa que dá acesso a um espírito mal. Mas esse mal aqui precisa ser entendido, hein? Ninguém nasce para ser mal. Ele pode estar chateado. Eu gosto de melhor falar assim, ele está chateadinho. Aí nós vamos ver aqui as causas. Olha, as causas que muita gente não sabe, que a gente fala assim, a obsessão é coisa do passado. É isso. Vamos lá, hein? Olha, isso aqui está na doutrina, não estou inventando nada. Está ali, ó. Quais as causas? Está lá na Gênesis. Para quem não estudou a Gênesis, é o último livro, pode estudar lá inteirinha. Porque ela só não vai ficar falando de Moisés, não tem nada a ver com Moisés, inclusive. Está aqui, ó, ela pode ser kármica, existências anteriores, pela nossa moral, a nossa moralidade baixa. Constantemente nós se pegamos falando mal, principalmente em centro espírita, é a maior fofocaiada. Depois os espíritas falam assim, não, o centro tem proteção. Eu não vejo nenhuma proteção, nada. Eu vejo desproteção. É uma linguação, que fulano fez isso, que aquele lá não sei o quê. Isso é moral, baixa. Tem que ficar quietinho. Eu sou surdo e mudo, não vi nada. Deixa eu olhar para dentro de mim, para me ver. Antes olhar para dentro de mim do que olhar para fora e ver os defeitos dos outros, eu procurar olhar para dentro de mim e ver os meus defeitos. Então, kármica, moral ou a falta do bem? O que é a falta do bem? Não fazer nada pelos nossos irmãos já é falta de bem. Jesus asseverou, está lá em Mateus, naquele sermão escatológico de Jesus, Mateus 24, 25, todos esses 2 capítulos são considerados sermão escatológico, que muita gente vai falar assim, quantos sermões Jesus proferiu? Não sei. Não sei. Posso dizer que são alguns, mas o estudioso vai, que nem, por exemplo, o estudioso. Quantas perguntas tem no Livro dos Espíritos? Eu sei, 1019. Eu vou mudar a pergunta. Quantas interrogações tem no Livro do Espírito? Então, se tem interrogação, tem pergunta. Então, se tem uma pergunta e tem uma A, B, são perguntas. Então, quantas dão? 1293. Então, nós temos que estudar para saber direitinho as coisas, que nem muitos católicos não sabem nem quanto que é sacramento, não sabem nem quantos são. E aí, se não fabricar a falta do bem, é aquilo que Jesus falou no Mateus 24, 25, fala bem claro que aqui tudo que a gente não fizer para aquelas nossas criancinhas é a ele que está deixando de fazer. É a ele que está deixando de fazer. Olha aí a falta do bem aí. Então, quando nós não praticamos o bem, Jesus clama para nós praticarmos essas coisas. Mas nós, com uma visão ainda um pouco, talvez, em desenvolvimento, nós ficamos paralisados. Então, está aí. Agora vamos entrar num capítulo aqui, agora vamos falar das causas. O que é? Quais as causas, hein? As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Qual é o meu caráter? Eu tenho caráter, uma questão de caráter violento, eu tenho isso e aquilo. Então, é essa a questão. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Às vezes, é uma vingança que ele exerce sobre a pessoa que o magoou. Nesta vida, olha que eu acabei de falar um pouco, nesta vida ou em existências anteriores. Eu acho que se nós ficarmos com a boca fechada, nós já vamos errar, porque nós vamos pensar. E o pensou já foi. Então, nós temos que fazer realmente aquela coisa, vigiar e que os nossos pensamentos. Não é para ficar lá olhando debaixo da cama se tem alguém dentro do guarda-roupa, se tem alguém roubando nosso carro. Não é esse o vigiar. Jesus falou espiritualmente. Então, nessa parte espiritual, ele está dizendo para nós vigiar o quê? Os nossos pensamentos. Muitas vezes, é o simples desejo de fazer o mal. Olha, hein? Olha aqui. O simples desejo de fazer o mal.
Cuidado que nós estamos aí na época, aí, chegando ao final aí das eleições. Final não, pode ter segundo turno, se tem, não tem, não sei. Mas, às vezes, nós desejamos mal para o oponente que nós não vamos votar, né? Ficamos jogando. Ele é um irmão nosso, na concepção daquela palavra de irmão de Deus, do Criador, nós somos irmãos, nascemos todos da mesma essência. Não nascemos do mesmo ventre, nós não temos correlação sanguínea. Mas nós temos aí essa maior essência que é, porque eu sou o Roberto. E, aliás, eu estou Roberto, eu não sou Roberto. E, segundo o próprio Livro dos Médiuns, eu já tive mais de 1000 existências aqui e em outros planetas. Item 256, né? Eu sempre vou frisando aí para vocês procurar lá e ler. Então, muitas vezes, é um simples desejo de fazer o mal. Como o espírito sofre, quer fazer que os outros também sofram. Encontra uma espécie de prazer em atormentá-los, em humilhá-los. E a impaciência que a vítima demonstra o exacerba mais ainda, porque é esse o objetivo que o obsessor tem em vista. Enquanto a ciência da paz, acaba por cansá-lo. Mas nós somos ainda muito pavio curto. E seja qualquer coisa, espírita, não espírita, a gente já fala, não, isso aqui não vai ficar desse jeito, não. O que é isso? Queremos já partir para o revés. E isso vai para onde? Vai virar o calendário aí do tempo da Terra e nós vamos para um outro planeta que tem essa competição, vai absorver essa mesma vibração. Então, vamos aqui. Olha, aqui você cansa, né? Esses espíritos, continuando as causas, esses espíritos agem, não raras vezes, por ódio ou por inveja do bem. Simplesmente, quando nós estamos fazendo o bem, nós vamos já ter obsessores. Nós vamos ter ação de espíritos contrários. Quando, às vezes, a gente quer fazer algum negócio, desenvolver alguma coisa, sempre vem aqueles espíritos que nós já temos uns lá com eles no passado, eles vêm, captam nosso desejo e vêm ali. Está vendo ali? Ó. Não, raras vezes, por onde? Por inveja. O que os leva a lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Então, vocês veem que não tem. A pessoa é honesta nessa encarnação, mas ela tem um livro da vida. No livro da vida está lá os deslizes. Perfeito nós não somos. Aparentemente, nós vemos muitas pessoas que temos uma aparência numa questão de análise que aquela pessoa é honesta. Mas como é que a gente vai saber das vidas anteriores? Então, nessa aqui, ela está passando bem. Mas os espíritos sabem do nosso livro da vida, porque a nossa aura é um cartão de visita. Então, vem aqui, ó, dessa forma, tomando por base relacionamentos que se degeneram no tempo e no espaço, e como esses variam do infinito ao infinito, a obsessão se tipifica e gradua conforme o nível de comprometimento dos envolvidos. Olha como é complicado isso, hein? É um tema que, muito bem estudado, começaria a facilitar vamos dizer assim, a evolução nossa. Porque dessa forma, tomando por base relacionamentos que se degeneram no tempo e no espaço. Esse é um problema. Às vezes as pessoas se unem, depois se desunem. Deveriam terminar como começaram, entre beijos e abraços, não entre tapas. E não vão seguir a música que é entre tapas e beijos, isso não existe. Isso aí tem outro nome. Né? E vai variar ao infinito. Então, seguindo aqui, nós vamos para os graus. Olha, agora vamos pegar a parte mais importante, que é os graus. Vamos ver como é que fica isso, né? Que grau que tem? As obsessões se graduam conforme a intensidade do domínio exercido pelo obsessor sobre a psique obsidiada. A psique. Por isso que nós temos o psicólogo, por isso que nós temos o psiquiatra, eles vão tratar dessa parte aí, ó, né, da psique. O que é a psique? Espírito.
O codificador afirma que a obsessão pode variar de uma simples importunação, eu dei um exemplo um pouco aí atrás, sem agravantes. Nos deixa indecisos com algumas coisas, nos perturbam, até o domínio completo da mente, não domina o corpo, domina a mente. Mas como nós movimentamos o corpo pela mente, vamos falar assim, né, do enfermo, com sensíveis consequências, aí vai transferir do perispírito para o corpo físico. Está ali, hein? Com consequências, com sensíveis consequências físicas e psíquicas. E nessa questão, eu dou um exemplo que a gente fala, se eu der uma martelada no meu dedo do pé, o dedo do pé não vai sentir nada. Agora, como nós temos uma ligação toda de nervos, esses nervos vão levar isso até onde? Até o nosso cérebro. Então, nós vamos sentir a dor no cérebro. Nós já temos casos de pessoas que perderam vamos falar isso, a perna, o braço, e continuam sentindo dor, como se lá a perna tivesse. O que é isso? É isso que está dizendo aqui. Ó. Né? Consequências físicas e psíquicas. Então, se a pessoa tem consequência psíquica, ela pode estar até sem a perna, mas ela está sentindo dor. Só não vou dizer que está sem a cabeça, porque não tem jeito, né? Que é a morada do espírito, lá na glândula pineal. Apresenta características muito diversas, né? Desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, olha, isso aqui é um perigo, hein? Até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Por isso que diz que quando alguém numa sessão mediúnica estão notando, principalmente o dirigente, notando que algum médium, algum que está ali presente, que faz parte do grupo, está com uma certa influenciação, isso e aquilo, o que acontece? Vai colocar a pessoa, aí sim, para fazer um tratamento espiritual, vai retorná-la em condições normais, tomando o quê? Tomando passes, ouvindo palestras cristocêntricas e assim vai por diante. Então, tá isso aqui também está no livro, perdão, no Evangelho segundo o Espiritismo, também o capítulo 28, que muita gente nem chega nesse capítulo aqui. Olha, eu falo isso, e se quem estiver me ouvindo e não for mentir para si mesmo, vai falar, eu nunca cheguei no 10º capítulo, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem uns com todo, eu falo respeito, porque é assim, não pega aquela história, se você for fazer o Evangelho no lar, vamos ver o que os espíritos têm para nos dizer, e abre o livro do Evangelho assim, não, vamos ver o que tem, e abre. Olha, depois de umas 10 vezes, ele vai abrir sempre na mesma página, porque você já vai viciar o livro a abrir ali. Certo? Então, quando for fazer o Evangelho, comece de capa a contracapa. É assim que estuda. Marque lá o capítulo, vem desde o início, vai crescendo, porque vai aumentando paulatinamente. É assim que faz o Evangelho. Praticamente, nós vamos também estudar o Evangelho. Acabando o livro dos Espíritos, nós vamos adentrar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, será um estudo também dentro dessa proposição. Continuando aqui, temos as causas de obsessão, temos em O Livro dos Médiuns. A obsessão apresenta características diversas que é preciso distinguir e que resultam no grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico. Olha aí, é um ensinamento que está sendo dado e passado, pela qual se designa que esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são... Aqui, então, agora já vão ter os graus. Há o quê? Há uma obsessão simples, a fascinação, que essa acontece com mais frequência do que nós pensamos. Tem até aquela música, Fascinação, né? O meu sonho vai por aí. Que a pessoa fica fascinada. Essa aqui eu diria assim, não é fascinação, é
a pessoa fica abobada, porque ela fica tão... Ai, ai. Roberto, Oi. eu posso fazer uma pergunta no final da aula? Pode Sobre fazer agora, se quiser. Você Não, é comanda. porque não, é porque teve, igual, você não assiste TV, né? Eu assisto. Não, Teve tudo uma bem. Eu mãe assisto que também TV. Mas que eu... Pode falar. teve uma mãe que ela assassinou as duas filhas ontem, 6 e 10 anos. Assim, seria uma obsessão? Olha, isso aí é vingança do passado. Ela deveria não fazer isso, porque nós não encarnamos para matar ninguém. Nós encarnamos, inclusive, ao contrário, para reparar e refazer coisas do passado. Essa é a proposta, como nós estudamos aí recentemente, Adelúcia. Tá? Então, essa é a proposta. Agora, tem nas nossas famílias, a maioria é verdugo um do outro, que são colocados no mesmo ambiente familiar para se testarem. Né? Para se testarem e se suportarem. Imagine aqueles, eu vou falar assim, aqueles irmãos, aqueles que nascem aí coladinho um no outro. Né? Eles eram tão inimigos que dessa vez falaram, agora vocês vão... Mas aí a ciência agora já consegue, dependendo da formação, questão dos órgãos, se tiver condição, a ciência consegue separar, faz uma cirurgia plástica, vai por aí. Mas nesse caso aí que você está falando, olha, eu vou colocar a palavrinha mágica, pode, a gente não tem ideia. Tá? Mas a obsessão tem um grau da seguinte maneira: se as pessoas que estão ali, os filhos delas, não tiverem motivo de morrer, como nós estudamos recentemente, se os filhos delas não tiverem motivo de morrer, no plano reencarnatório deles não tiver, olha bem, se no programa reencarnatório desses dois filhos que ela matou, se não tiver esse tipo de morte prevista, eles não vão morrer. Ok? Lembra que nós estudamos isso, Delúcia? Então... Lembro. Mas é tão impressionante. Oi, vai falar. Eu lembro, mas é tão assim, eu lembro e eu esqueço. Eu lembro, mas depois eu esqueço quando acontece isso. O requinte de crueldade foi tão grande, impressionante. Impressionante o que ela fez com a criancinha de 6 e 10 anos. Ela deu veneno, não morreu, aí ela colocou numa bacia de água e deu choque, não morreu, ela pegou uma faca e enfiou no peito das duas crianças. Impressionante o horror. Foi em ideia. Então, olha bem como isso vem alavancar, vem dar progresso. Estão, de uma maneira ou outra, que a gente não percebe esse ponto, eles estão, com esse exemplo, trazendo coisas para nós estudarmos, para nós também, nós e outras pessoas que sejam, não cometer esse mesmo tipo de barbárie. Chama atenção. Então, eles estão vindo aí, porque, olha, diz aí na doutrina espírita, você vai lembrar o seguinte, Jesus pontuou, olha, Jesus, hein? Vai resgatar. Eu vou colocar a palavra resgatar, porque pagar também Jesus não usou a palavra de materiais. Pagar é uma coisa de dinheiro, né? Porque quem paga, paga. Então, a gente costuma usar esse verbete aí para falar, você vai pagar, você vai ver. Não, está errado. Pagar, é moeda, tal, né? Vamos colocar as coisas, pelo menos em português, a coisa certa. Então, Jesus disse assim, vai restituir, ou seja, tudo que você fizer em desacordo com as leis divinas, você vai resgatar até o último cetil. Até o último itil, se quiser colocar, que é menor ainda. Certo? Então, Adelúcia, aqui olha outro ditado, a gente vai acertando essas questões que acontecem. Aqui se faz, aqui se paga. Então, pessoas aí... Nós não podemos esquecer, como eu falei, que nós já participamos. Teve aquela guerra de 200 anos da França com a Inglaterra. 200 anos foi uma verdadeira barbárie. Aí veio Joana d'Arc e deu um basta. A espiritualidade falou, vamos mandar alguém lá para dar um break nisso, que acho que já aprenderam um pouco a lição. Ok, para que não se contentasse com isso, nós tivemos 9 cruzadas, que foi
Nossa Senhora! Foram 9. Se nós estudarmos essas cruzadas, tem livros que narram isso, na internet tem filmes e tudo mais, na internet não tem filmes sobre isso, tem, na internet tem compêndios aí que a gente pode estudar. Foi um massacre. Quem é que me garante que eu não estive lá, Adeluzia? Quem é que não garante que qualquer um de nós não estivemos lá, pegando mulher grávida e arrancando, dando passando a faca assim, a criança saindo já dividida em duas? Que era assim que eles faziam, hein? Não era nada romântico. Era uma barbárie. Então, o que será que nós produzimos no passado? Ou vocês acham assim, coitadinho do judeu, o judeu, o alemão matou 1 bilhão lá, mas pega quem foi o povo judeu e quem foi os alemães. É a lei de retorno. É a lei do retorno. Se nós formos nos compêndios, até o Divaldo já andou falando isso, eu deixo essa janela assim, de ansiedade para vocês pesquisarem. Porque, Adeluzia, você disse bem, a gente escuta e esquece. É normal, isso não faz parte nossa, é normal. Agora, o que acontece? Quando nós não corremos atrás, também é um sentido de palavra, é um joguete de palavra, né? Quando nós pesquisamos, melhor dizendo, nós não esquecemos mais. Tá? Então, aí é que leva vantagem. Procurem aí quem foi os judeus e quem foi os alemães. Quem foi os judeus e quem foram os alemães? O povo judeu, quem foi? Vocês vão ver que os judeus, vocês vão descobrir que o povo judeu era uma outra raça, não era a raça judaica, era uma outra raça. Mas, minha filha, eles mataram um bando. E um bando o quê? De alemão. Na vida, o Hitler, tudo se encadeia. Procure palestras também, a liçãozinha para cá. Procure palestras do Divaldo nesse sentido. Quem for, Divaldo Franco, judeus e alemães. Só coloca assim no Google, olha aí, Divaldo Franco, judeus e alemães. Vai estar lá um título, você fala, é esse aí, ó. Porque eu também não me lembro, tá? O título, eu já escutei tanta coisa, tantos estudos, a gente fica assim, ok? Então, não. Okay. Jesus falou também nesse mesmo sermão para a gente não ficar assustado. Ouvireis falar de guerra, de rumor de guerra e tal. Isso vai tudo acontecer porque é assim que se promove a evolução, lei do progresso. Precisa que saia qualquer coisa velha, se a gente colocar, mas é o homem velho e entre um homem novo, um homem já com maior bagagem, para ficar herdar a terra. Eu venho sempre falando aí, Jesus falou assim, os mansos herdarão a terra. Vai herdar a terra de quê? Como é que é isso? O que será que fica? Herdar. Vão saindo esses espíritos e vão vindo espíritos mais, aqueles que já foram aprovados em outras encarnações, que estão aguardando reencarnações, vão voltar e povoar a terra. São os mansos. Que, segundo também João, né? Que foi Platão, que Platão foi Kardec, Kardec foi Chico. Então, está escrito lá que nós vamos herdar. E João escreveu no Apocalipse que vai ficar só 1/3. O resto, 2/3, não sei. Aí não vamos entrar nesse tema aí que a gente vai longe, mas podemos fazer aí, os estudos que a gente quiser, aí, a gente vai. Mas vamos lá então. Então, tem esses 3 graus aqui. É grau aqui, hein? Isso aqui é o grauzinho mais simples. Aí vem o segundo grau, que a pessoa fica fascinada, mas a pessoa que fascinada não chega nem às vezes ela faz mais mal para ela mesma do que para os outros. E a subjugação. A subjugação, o espírito você vira a cabeça, mas a cabeça não vira do espírito, não, que nem aquele filme lá da. Eu esqueci o nome dele aqui agora. A cabeça da menina virava. Não vira. É o perispírito que vira. O espírito vira. O perispírito não tem coluna cervical. Nossa cabeça, se virar até mais de 180 graus, você vai escutar um estalo. Crack, quebrou. Aí não dá. Vamos indo. Olha aí. A obsessão apresenta características diversas que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. Se o produz, está ali também de novo, aí, olha, segunda parte do livro dos médiuns, é a simples. Existe, olha, só para ter uma obsessão simples, existe até, como está aqui na foto, obsessão de amor. Amor.
A pessoa gosta do ser humano, ela desencarna, coitada, ele não arranja mulher nenhuma. Ah, vem o espírito, olha ali a foto aí, vocês estão vendo aí. Ó. Então, ele vai ter que ter muito feeling para entender a pessoa, entender isso, e tem muito espírita que, não, às vezes, sai dando tiro logo. Não, 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 olha, precisa levar a pessoa para tratamento espiritual, entende? Coloca a pessoa, que nem o Pelé, entende? Coloca a pessoa deitada, nós vamos ficar ali, para lá. Não, a pessoa está com problemas, que precisa escutar alguém que vá orientá-la. Porque é uma coisa lógica, coloca um doente na cama do hospital e põe ele lá, dá remédio para ele, ele morre. Não é isso? Então, precisa ser feito um tratamento, mas não magnético, não é magnetização. O passe que a pessoa precisa receber é daqui, aqui em cima, só, não é nos outros centros de força. Não, o centro de força dele está desregulado. Então, leva no mecânico, fazer um check-up, né? Sei lá. Então, tem umas coisas que os espíritas estão ficando viciados naquela coisa que parece que a gente fala, não, lê o livro dos médicos. Aí nós temos uma fascinação, olha, como eu falei, e no último grau aqui, bem vermelho, né? A subjugação. São esses aí os graus de obsessão. Então, vocês estão vendo, como eu falei, frisem bem, que até um amor de uma pessoa excessivamente apaixonada, ela já tinha o quê? Ela já tinha fascinação por essa. E aí, quando ela desencarna, ela vai fazer uma obsessão simples. Agora, vamos tratar rapidamente da obsessão simples. Vamos lá, para a gente adiantar e para não perder o debate hoje, hein? Porque isso é importante. Olha aí. Presença constante, ininterrupta, presença constante e inoportuna de um espírito que insiste em influenciar negativamente pelo pensamento do indivíduo. Tudo é pelo pensamento, tá? Então, o que eu estou falando? Se a pessoa está com problema, para que ela precisa deitar para tomar passe? Ela precisa ir no centro, escutar uma palestra cristocêntrica e depois fazer o quê? Tomar um passe, uma reposição fluídica, que ela está baixa, o fluido dela está baixo, tá? E isso aí envolve magnetismo, envolve outras coisas, mas ela vai repor os fluidos e vai beber aquela água que foi preparada, que é a continuação do tratamento durante umas 8 semanas, até ela mudar o pensamento, porque se não mudar o pensamento, olha aqui, ó, pelo pensamento, se a pessoa vai no centro, vai na Umbanda, vai e fala com o padre, vai e fala com esse rapaz que é candidato à presidência da República aí, vai lá e fala com ele, não vai mudar nada. Continuando na obsessão simples, mais conhecida como influência espiritual, né? No início da obsessão simples, a ação da entidade desencarnada ocorre de forma episódica, inoportuna e desagradável, produzindo mal-estar generalizado em tentações. Eu tenho dito que naqueles trabalhos que tem nos centros espíritas, já que nós estamos aqui numa aula de mediunidade também, faz parte do curso, que as pessoas que for fazer o tratamento, dentro da questão do tratamento espiritual, a pessoa que vai fazer a triagem ela tem que ser, no mínimo, que seria ótimo, ótimo que ela fosse conhecedora da doutrina afinco, e não uma pessoa... vai falando aí. Não, tem que ser conhecedora da doutrina, tem estudado o livro dos médiuns aí terrivelmente, o Evangelho terrivelmente, o livro dos Espíritos, a obra toda. Né? E, de preferência, que ela seja uma psicóloga, uma pessoa que entende de psique, como nós falamos antes. Agora, com toda razão, às vezes eu vou em determinados centros, o pessoal fala, tá, não sei o que está acontecendo umas coisas esquisitas. Tá? Aí a gente vai fazer aquela triagem e como é que está o centro, e depois a gente relata para o dirigente e fala, o problema está assim, assim, assado. Olha, já falei o que tem, é só talvez... Né? Não, então vem aí, faz um trabalho aí, um seminário sobre isso. Eu falo, os médios vão bater em mim. Aliás, eu vou dizer uma coisa, na segunda aula eles nem vêm. E é o que acontece, não gosto de saber. Olha aí, com o passar do tempo,
o obsessor age de forma persistente, vai aumentando. Olha a imagem que está aí. Ó. Olha a imagem que está aqui. Ainda bem que as pessoas, não foi dado a todo mundo ter evidência. Né? Então, aqui, ó, de forma persistente, envolvendo o encarnado em seus fluidos negativos. Fluido. Olha, a Gênese tem aí um capítulo de fluidos. Grande, mas grande barbaridade. Né? Está lá na Gênese. Se estudar ali, vai falar, nossa, vamos ver o que é realmente. Depois tem outros livros aí, mas vamos lá. Então, está aqui, ó, vai envolver em fluidos. Olha aí o fluido aí, ó. Ó, tá aí, ó. Certo? O que nós temos que fazer é que essa pessoa aqui comece a mudar os pensamentos, orientada. Aí é que entra na sessão do passe, como o Divaldo fala para nós, já ensinou, e tantos, Luiz, a Terezinha de Oliveira e tantos outros, a Marlene Nobre, tem que se dar o passe dispersivo para tirar essa hora que você vai fazer ali, dá o passe dispersivo para tirar esses fluidos, afastarem com fluidos, com pensamento seu, você afasta. Mas com pensamento você vai tirar isso aqui. Ó. Oh, perdão. Você tira isso aqui com pensamento. Ou vocês pensam que abanar a mão é ventilador que vai tirar? Não precisa abanar a mão. É só você olhar para a pessoa, para aquela que está ali, e pensa. E quem tiver sensibilidade, um médico que tem sensibilidade, que está ali aplicando passe, não é para qualquer um, ele olha para a pessoa e capta essas energias. Então, ele, o médium está ali dando passe, com o pensamento ele vai transformando. Vocês acham que a mão vai funcionar? Oh, pegar uma escova lá, um escovão, e fica escovando a pessoa. Vamos tirar isso aqui daqui? Não. Isso aí é mais para efeito de concentração. Certo? É uma forma, tá vendo? Ah, vamos impor a mão na cabeça da pessoa. Não precisa, mente a mente. Aqui, ó, tá, você dá o passe, é mental. Mas se coloca essas coisas para os fracos. Porque vocês acham que Jesus precisaria impor as mãos? Ah, mas Jesus ensinou a impor as mãos. Ah, ensinou para uma banda de pessoas, que saberia que depois viria até nós a imposição das mãos. Mas Jesus, 40 bilhões de anos de idade, ele vai precisar de mão? Não, inclusive Jesus, com 40 bilhões de anos, nem corpo físico ele tem mais. Ele encarnou aqui na Terra para falar, vou lá ajudar aquele pessoal para eles crescerem mais rápido. Então, Jesus é só de olhar. Ele passava, segundo tem histórias aí na coletânea espírita, que onde que Jesus passava, os animais paravam, prostravam e ficavam olhando para ele. Hã? Então, aqui, ó, aí, continuando aqui na obsessão simples, nós vamos aqui. Em se tratando do médium ostensivo, olha aí, alerta o livro dos médios. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que está lidando com um espírito mentiroso. E esse não se disfarça, nem dissimula de forma alguma suas más intenções e seu propósito de contrariar. O médium está ali, ele quer contrariar. Numa sessão mediúnica, estamos aqui, estamos tratando, fazendo tratamento da pessoa. O médium reconhece a fraude sem dificuldade. Precisa ter estudo aqui. Tá? Precisa ter estudo e muito. E como se mantém vigilante, o médium, ele não foi tomar uma cachaçinha antes, não tomou uma cervejinha no final de semana, estava cheio desses espíritos que bebem cerveja, os viciados estão tudo lá também. Ah, mas era na casa do meu cunhado. Isso aí que é cunhado. Né? Aí eu comi lá 2 quilos de carne. Não, é 600 gramas que se come. Fez ali das vísceras, ali no estômago, um cemitério de animalzinho ali embaixo, cheio de vibração hilariante. Né? Então, o médium reconhece a fraude sem dificuldade. E como se mantém vigilante, está aí a explicação, raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e só tem o inconveniente de dificultar as comunicações que se deseja receber de espíritos sérios ou daqueles que nos são afeiçoados. Pergunta. Se vocês não perguntaram, eu vou fazer a pergunta. Por que essa aqui é a pergunta mais comum. Mas por que acontece isso, Roberto? Por que os bons espíritos não vêm, não proíbem isso? Por que deixa acontecer? Porque o grupo mediúnico é fraco.
Para cuidar desse tipo de coisa, precisa ser do mesmo naipe. Ou seja, centro espírito fraco recebe espíritos desse naipe. Não vai mudar nada, é para todo mundo aprender ali. Agora, quando tem lá uma montanha, né? Ou seja, montanha, que tem a cabedal, aí vai ser levado espíritos mais problemáticos. Porque se for levado espírito problemático num centro pequeno, vai sair todo mundo lá dentro com obsessão. Vai ser os médios tudo obsidiado, fascinado. É a coisa igual. Está aí, o capítulo de novo, aí no item 238. Né? Olha, a fascinação é o seguinte: olha, o indivíduo não acredita que esteja obsidiado. Ele está fascinado. Pauta o seu comportamento sem consciência do ridículo, do que fala e do que faz. Isso aí é que... Né? Tá bom. A fascinação é bem mais grave que a obsessão simples. Isso vai acontecer quando o médio se acha que é médio, que ele é um ser à parte da criação, porque ele é médio, eu sou médium. Aí ele vai ficar fascinado. Vai acontecer isso aí que está aí. Olha, na prática mediúnica, caracteriza pela falta de percepção do médium da real identidade e intenções do comunicante, assim como da qualidade das mensagens recebidas. Então, fica bem claro essas questões, até que eu estou falando, vamos levar isso para o nosso cotidiano, que é a mesma coisa. Tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, e que, de certa forma, paralisa a sua capacidade de julgar as comunicações. A pior coisa que tem é médium fascinado com obsessão. O médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado. Ele não acredita que ele precisa fazer... Você quer ver arranjar confusão? Chegar num centro espírita, virar para o médium, o dirigente observando tudo, e fala para o médium, chama o médium à parte, chama ele e fala assim: o negócio é o seguinte, você vai ter que parar aí os trabalhos, tal, porque você está fascinado, você está obsidiado. Eu já vi vários médiums chegar e falar assim: eu não estou. Pega o seu centro aí, fica com você aí e tal. E sai, vai embora, vai para outro centro. Até ele arranjar um igualzinho, melhor condição, que aceite essas coiseiras dele. Não aceitam o dirigente falar: olha, vai fazer tratamento. Aliás, um bom centro, pelo menos uma vez por mês, tem uma reunião entre o médium e o dirigente, onde que todo mundo ali vai se abrir. Ali é uma sessão psicológica, em que vai ser analisado o comportamento dos médios durante as sessões, durante um mês. Então, está aqui. O médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado. Não, que é isso? O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança. Acontece ao contrário. Você está certo, vai lá, meu. Confiança cega, inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de todo mundo. Eu recebi, acho que aí eu ouvi falar aqui agora, sobre uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Olha, o espírito precisa ter vibração compatível. Então, se tiver, pelo menos que eu conheço, o Bezerra de Menezes se comunicou algumas vezes com o Chico, com o Divaldo, com a doutora Marlene Nobre, foi ele que orientou a formação das AMES. Né? Então, eu, Roberto, se eu for receber, Nossa Senhora, larga Deus, meu. Né? Ou recebeu não, aí a pessoa está obsidiada, está fascinada, né? E aí ela fala com a voz do Chico, os outros falam: você viu? É o Chico. Eu falo: como é que é? É o Xavier, né? É lá não sei de onde. É o Chico Xavier. Bom, isso aí está no item 239. Aí, olha que bonita essa cena. Essa cena aqui, vocês estão vendo aí. Esse aqui é aqueles caras que pensam que é o Dom Diego de Las Vegas, né? Um Dom Juan. Aí, Dom Juan. É o Dom Juan. Aí. A mulherada está toda aí na... Bom, fascinação. O obsessor age sobre a mente do fascinado, projetando imagens, olha aí, e pensamentos envolventes, hipnotizantes, alimentadores de ideias fixas. Eu sou bonito. Estou dando exemplo aí, né?
Para chegar a tais fins, é preciso que o espírito seja muito esperto, astucioso e profundamente hipócrita, porque só pode enganar se impor à vítima por meio da máscara que toma de uma falsa aparência de virtude. A pessoa acredita que está vendo isso, que apareceu um tal espírito. Não, olha, como a gente não tem certeza, ficamos em silêncio, não precisa sair alardeando, que a gente não tem silêncio. O espírito ele pode ser quem é. O que a doutrina ensina para nós? O que interessa é que é a mensagem, é o teor da mensagem. E se for um bom espírito, ele não vai se pôr o nome de Bezerra de Menezes, de ninguém. Mas nós temos que ter. A primeira pergunta, às vezes eu leio uma mensagem e não vou me observar de quem escreveu. Se é do Bezerra, seja do Emmanuel. Porque, aliás, se você estudar, a gente estudar direitinho, quando você pega um texto, você sabe que aquele texto é do Emmanuel. Tem a digital dele. Quando você pega um texto do André Luiz, tem a digital do André Luiz. Quando você pega um texto do Bezerra de Menezes, na coletânea de livro deles, você pega aquele texto, assim, imprime da internet ou pede para alguém imprimir, dá para você ler, você fala, isso aqui é do Bezerra. Todo que nós escrevemos tem a nossa digital. Eu posso pegar uma carta e escrever em inglês. Em inglês. Nela vai ter as minhas digitais, as maneiras do meu pensamento. Isso é digital. Deixo meus rastros. E um bom estudioso fala, é do Roberto. Tá? Fascinação, vamos caminhando para o final, então temos aqui, olha, fascinação. Por isso mesmo que o fascinador mais teme são as pessoas que veem as coisas com clareza. Olha aí, então, fascinador, por isso mesmo que o fascinador mais teme são as pessoas que veem as coisas com clareza. De modo que a tática deles quase sempre consiste em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhes possa abrir os olhos. Para quem vai estudando, é fácil. O roteiro, com muito mais bagagem, né, está sendo dado aqui. Então, como é que nós podemos discernir sobre fascinação? É seguindo esse exemplo. A pessoa nos comenta que ela está sentindo e tudo mais. Como a gente já é um médico espiritual, nós já sabemos os sintomas do que ela está apresentando, e aí nós vamos ter o remédio pontual sobre isso. Tá? Aí a explicação que nós temos que estudar para saber direitinho, e não dando tiro para tudo de lado. Aí vem a subjugação. Como é que é a subjugação, hein? Aí, é o profundo domínio mental. Temos que ter cuidado, porque essa questão de subjugação ela tem um grande quê de depressão. Aí, é um profundo domínio mental de um obsessor que paralisa a vontade do obsidiado. Tem resultados graves, pois a entidade assume os pensamentos. É como se houvesse um afastamento, o espírito lá, que é o dono do corpo, fica meio abestado, como a gente fala aí do Tiririca falando, fica meio abestado, rapaz. Fica meio... e o outro vai. Então, tá aí, tem resultados graves, pois a entidade assume o pensamento do obsidiado e passa a agir por ele, através de intenso comando mental, mas sem lhe retirar completamente a lucidez, o que se constitui num grande sofrimento moral e físico, podendo levar a pessoa, às vezes, olha aí essa imagem, que a pessoa está aqui do lado, olha, né? É uma das características das pessoas que têm depressão. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, que para a pessoa se suicidar é um tantinho de nada. Então, temos que ficar atentos a essas colocações. Isso aqui existe. Então, aqui, ó. É uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. Numa palavrinha, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Pode, olha só, é aí que vem o problema, pode ser moral. A pessoa frequenta certos lugares,
vai arranjando uma carga negativa por lugares frequentados em seu perispírito, né? A pessoa vai em determinados lugares aí que você já pode ter pensado que eu falei, é só deduzir, e vai indo. E depois não é o fato de que virou espírita que mudou nada, não, hein? Então está ali, pode ser moral. Pode ser moral. A moral é a coisa que já sujou. Nós temos que compensar essa moral. Ou corpórea. No primeiro caso, moral, o subjugado é constrangido a tomar decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. Ele perdeu o norte. É uma espécie de, olha, de cuidado, é uma espécie de fascinação, uma espécie, mas tem um grau. Essa conotação que nós estamos estudando é diferente, que aí você chega com facilidade à questão. No segundo caso, né, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca aí movimentos involuntários. Como? A pessoa não sabe por que ela vai lá e mete um tapa nas ventas da outra. Há uma movimentação em que o espírito começa, vamos falar assim, a tomar conta do sistema nervoso da pessoa. É impressionante. Então, é aqui, André Luiz, pela psicografia de Chico Francisco Cândido Xavier, dá uma importante contribuição ao tema, ao identificar e definir um tipo de obsessão que, se não formar uma classe à parte, está inserida nas referidas anteriormente, constituindo-se num agravamento do quadro mental do enfermo. Vampirismo. Olha, isso aqui, para quem não sabe, é do livro Voltei. Essa imagem é do livro Voltei. Aqui está o Figner, né, que foi presidente da Federação Brasileira, e ele foi conduzido à praia pelos espíritos, é um lugar, né, que venta mais, E lá ele, com a potência que ele já tinha de evidência, né, ele olhou aqui para esse senhor aqui, quem quiser saber, pega o André Luiz e aí vai ser esse capítulo inteiro. É só procurar lá na questão do André Luiz, vai ter um capítulo chamado O Vampirismo. Olha esse espírito aqui grudado nesse senhor. Aliás, não são um, é dois. E será que nós não estamos com três? É uma pergunta. Diz o escritor espiritual, sem nos referirmos aos morcegos sugadores. Esse aqui agora já está aqui, está dizendo aí, aqui, está vendo? Missionários. Esse aqui, no caso, é o Missionários da Luz, capítulo 4, aquele outro não. Mas ele vai falar também dessa questão do vampirismo. Olha, sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Isso aqui é só um exemplo como está ali. Apenas cumpre considerar que, entre nós, vampiro é toda a entidade... Está vendo? Isso aqui agora já entra para o lado do espiritismo lá. E pá, apertei alguma coisa errada aqui. Vamos voltar rapidamente aqui. Então, sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro, alta noite, para alimentar. Você lembra daquela música do Michael Jackson? Aí, lá, aquela letra daquela música é isso aí, ó. Thriller, né? É o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro, alta noite, para alimentar-se do sangue dos vivos. Não existe. Apenas cumpre considerar que, entre nós espíritas, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros, aliás, que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que
encontrem guarida no estojo da carne dos enfermos, dos homens, dos enfermos, né? Entenderam? Está aqui, pega esse capítulo aqui que vai ter muito mais chance, anotem no caderninho aí, a Missionários da Luz, capítulo 4. Vamos enriquecer os nossos conhecimentos. Para que, quando a gente for discursar, às vezes, né, fazer uma palestra, coisa, sabe de onde está falando, conhece a história e está aqui dizendo, olha, não vamos ficar preocupados, não. Tem um livro do José Herculano Pires que chama-se Vampirismo. Se tem uma das coisas que o José Herculano tinha é o seguinte, ele faz, inclusive, vários, ele fez aquele livro Na Era do Espírito, com o Chico Xavier, espetacular, pergunta e resposta. Ele fez mais 3 da série, com outros nomes, que se nós lermos, então, esse livro dele, O Vampirismo, se a gente vai, assim, se não tiver estômago, não falar assim, ele põe as claras, ele não fica, sabe, eu até eu me afeiçoo ao José Herculano Pires, eu me afeiçoo, vamos dizer assim, a linha de ensino do Raul Teixeira, porque para passar a mão na cabeça, com todo respeito, porque eu os conheço, Raul Teixeira não, Haroldo Dutra Dias, né, o Rossandro, o Alberto Almeida, a gente conversa, vocês apaziguam, né? Vocês apaziguam os nossos colegas encarnados com calma, vocês levam jeito para ensinar. Só que tem gente que tem metodologias, por isso que vai tendo o Divaldo, vai tendo o Raul Teixeira, vai tendo tantas pessoas para ensinar. Tá? Eu vou mandando aqui para nós encerrando, que já está começando a vampirismo, portanto, está em subjugação. Na visão de André Luiz, olha, é o processo de profunda ligação mental. Aqui nós vamos entrar nessa questão de ligação mental para nós identificarmos um outro problema que chama fanatismo. É quase ali numa linha tênue, fanatismo. Fanatismo, ela vem do grego fanari, do latim fanari, aliás, perdão. E fanari, segundo o latim, é dar fim. Então, toda vez que a pessoa é fanática por time de futebol, ela está querendo dar fim. Ou é nela ou nos outros. Eu, ultimamente, estou vendo briga no futebol, briga de torcida do mesmo time. Ontem mesmo parece ter algum time lá no Rio também, sai uma pancadaria, tiro para tudo quanto é lado. Quer dizer, você fala, meu Deus, agora a coisa não é mais no braço, não é no tiro. Então, está aqui, o processo de profunda ligação mental, verdadeiro parasitismo espiritual, em que a entidade obsessora se nutre dos eflúvios, agora complicou, que já não é mais fluidos, é eflúvios energéticos do encarnado. Tem muita gente que não confunde eflúvio com fluido, hein? Então, anotem aqui também, aqui, ó, o que é eflúvio. Vou pesquisar, sou espírita. Se nutre dos eflúvios. É engraçado que vocês vão vendo que existe uma questão que quase já dá a letra aqui. Ó, né? Obsessora que nutre os eflúvios energéticos. Então, vocês já estão vendo, tem uma ligação aqui, uma palavra com isso aqui. Do encarnado. Mas é bom pesquisar. Meu Deus, parece que eu estou com pressa ou aqui está? Esse processo surge pelo ódio, pela vingança, desvios morais, viciações variadas, em que a incapacidade de transformar-se para o bem e de perdoar estabelece disputas com alta carga de desarmonia. Isso aqui a gente nota na pessoa, quando a pessoa está nesse ponto, como é que a gente fala? Você sente na questão vibratória dela que, se a gente for falar assim, a aura dela até treme, ela está tontinha. A obsessão, tipos de obsessão, aqui a obsessão se desdobra em diversos tipos, pode originar-se tanto do plano espiritual, tanto do plano físico. Tem pessoas que amam a outra, fica lá obsidiando. Temos filmes sobre essa questão de encarnado para encarnado. Nós já vimos isso. Então, está ali, esse exemplo aí, do plano físico, quanto desse para aquele. Emmanuel esclarece, olha, observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores. Juntou, acabou. Retratando-se entre si. Fenômeno de reflexão pura e simples. Não ocorre
tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos. Porque, na essência, é lógico que ninguém morre, né? Muitas vezes aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis de sugestão, Pensamento e Vida, do livro do Emmanuel. E existe também essa aí, as pessoas pensam que quando desencarna é um paraíso, né? Ninguém voltou para falar coisa ruim. Tem lá o nosso lar. O nosso lar é uma colônia que ainda está no umbral. Então, nós vamos ter vários lugares, de acordo com as vibrações que nós tínhamos em vida, vamos para lá, ou então nós ficamos aqui bem próximo aqui da Terra, só fazendo bobagem. Né? O autor... Bom, aqui, deixa eu ver, parece que eu pulei 2. Não. O autor espiritual mostra no trecho que a obsessão é bilateral e que ocorre entre encarnados e desencarnados. Olha aí, tá vendo? Por sua vez, Manuel Filomeno de Miranda, citado por Sueli Caldas-Schubert, assim relaciona os tipos de obsessão. Esse livro aqui, Obsessão da Alma, é um clássico da Sueli Caldas-Schubert. Existem problemas obsessivos em várias expressões, como os de um encarnado sobre outro, de um desencarnado sobre outro desencarnado, de um encarnado sobre o desencarnado, genericamente desse sobre aquele. Está ali no livro Obsessão e Desobsessão, primeira parte, capítulo 5, da Sueli Caldas-Schubert. Ora, quem trabalha em sessões mediúnicas, por exemplo, não pode ler esses livros referenciais de espiritismo, além da doutrina, não pode deixar de ter grandes instruções, exemplos nessas coletâneas, né? Então, está aqui esse exemplo aí, vamos rapidamente aqui, está aqui tipo de encarnado, aqui, ó, encarnado para encarnado, olha aí, está vendo? Aqui, ó. Desencarnado para desencarnado, está aqui os 2 exemplos, né? Aqui o encarnado desencarnadinho, outro desencarnadinho. Encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, que é mais que a gente trata nesse caso aí, e a obsessão recíproca. O amor é tão grande que um odeia o outro. Aí um mete bala no outro. Aí pode ser, aí pode ser aqui como acolá. E tem o quê? Essa é mais grave. Você viu? A doutrina não esqueceu de nada, o Kardec aí, ó. E a fonte disso aqui que está aqui, ó, é no livro Obsessão e Desobsessão, capítulo 5. A auto-obsessão. A pessoa acha que nem aquela toma remédio 3x4. Ela está auto-obsidiada pela questão química. Ela acha que a alopatia resolve o problema dela. Né? Olha aí, de encarnado para encarnado é o domínio mental de uma pessoa sobre outra, estabelecendo medo, ciúme, inveja, e etc. Tem esse sintoma, a pessoa tem muito ciumenta, pode tratar porque a coisa está feia. É difícil aqui. Peninha aqui para trás. Aqui, né? Domínio mental, inveja. Continuando aqui, de desencarnado para desencarnado, espíritos vingativos que... Aí está lá, desencarnado para desencarnado. Não é para o espiritual. Espíritos vingativos que se impõem a outros espíritos, controlando-lhes os pensamentos e emoções, ou dando-lhes ordens que são por eles cumpridas, sem oposição, por meio de processos hipnóticos. Hipnose, olha aí, hipnose. Nessa questão, no plano espiritual, temos as histórias aí, não há histórias, são verdadeiros acontecimentos, da ordem que é o seguinte, está cheio de lobo lá, não tem? Tem uma questão aí dessa parte aí que não faz parte dessa aula, mas está lá. O que acontece? Um espírito de grande potência hipnótica chega para o outro e fala, você é um lobo, você é um lobo. E pela repetição, o cara se transforma no lobo. Tem um nome para isso. Também, depois a gente vai comentar. Olha, de encarnado para desencarnado, o envolvimento obsessivo do encarnado sobre os que já desencarnaram é aquilo que eu falo, a pessoa morreu, seu pai morreu, desencarna dela. Ela já desencarnou, por que você está pegando? Então, está aí, de encarnado para desencarnado. Envolvimento obsessivo do encarnado sobre os que já desencarnaram, pelo apego, crítica, revolta, falta de aceitação, da desencarnação, a pessoa não aceita, e do ódio, etc. Ok? Está aí, ó. Aqui está na vida, o livro A Vida Continua. Aí. A paz de quem se foi depende da paz de quem ficou.
Olha que frase que tem nesse livro, né? André Luiz caprichou. A paz de quem se foi, ela quer ficar em paz. Aí a gente fica orando para os espíritos tomar conta dela, mas aí a gente não deixa ela em paz. Eu não estou em paz, eu não deixo ninguém em paz. Se eu não sou honesto, como é que eu vou exigir que os outros sejam? Bom, de desencarnado para encarnado é a modalidade de obsessão, que essa aí está aí comumente conhecida. Já que invisibilidade, o espírito pode facilmente influenciar os que estão no corpo físico. Os espíritos têm uma vantagem, né? A grande maioria, 90%, mais de 90%, não tem essa questão de evidência, não vê. E tem uns que também não têm essa questão de sensibilidade de sentir os espíritos, sentir uma vibração tóxica, né? Aliás, a pessoa está mais tóxica que ela, então aí fica difícil, né? É só pontuação minha aqui, tá? Então, está aqui. Vai influenciar o que? O corpo físico. Então, vai pegar lá, vai fazer com essa foto aqui, ó, e essas duas aqui, vai fazer bebê, olha. A pessoa passa todo dia esse filme aqui, né? É Alone, sozinho, né? Será que nós estamos sozinhos? Está dentro de uma casa aqui, o cara chega, tem um videozinho dessa aí, acho que todo mundo já assistiu, o programa já mandei várias vezes aí. Entra na casa dele, a mulher vai viajar, vai trabalhar, aparece, e aí ele vai na geladeira, o espírito chega atrás dele e fala, vamos beber, vamos beber, vamos beber. Aí a pessoa pensa que fazer esse ato aqui, ó, para ficar feliz, ele está alimentando o vício de um espírito. Fazendo o quê? Eflúvios energéticos é o que o espírito que está ali atrás, nesse exemplo que está aí, está sugando eflúvio energético. Por isso que a pessoa não sente tanto o desequilíbrio. E aí temos a obsessão recíproca, os espíritos situados em um mesmo plano de vida, seja de um lá e seja de cá, se obsidiam mutuamente, estabelecendo entre si ideias fixas que alimentam animosidades diversas. Por isso que a gente vê tanta desgraça na Terra, não temos paz, está aí o exemplo na imagem, né? Olha aí. E as pessoas casam para fazer depois essa coisa ridícula na frente dos filhos. E os filhos depois vão fazer a repetição, a vida continua. Eu me lembro que olha, eu vou ser sincero para vocês, está aí o meu irmão aí, mano, responda para mim. Porque ele é mais velho, tá? Então, se ele é mais velho, ele tem que saber. E depois eu vou perguntar também para minha cunhada. Mano, você viu alguma vez os nossos pais brigando? Não, pode falar a verdade. Mentira, eu já falei demais. Não me recordo. Também não me lembro. Por quê? Antigamente tinha essa... Vera, você também lembra do seu Osório aí, com a dona Maria, dando chicotada no outro ou não? Lógico que não. Porque tinha uma questão... É a coisa que tinha antigamente que se jogou fora. Primeiro, não faz anarquismo, porque às vezes aqui no prédio aqui eu sou obrigado a colocar um fone de ouvido que eu falo, eles vão passar para o meu lado aqui, eles vão se desmaterializar e vão passar para o meu lado aqui. E fora as carícias verbais que eles falam, quer dizer, assim, tantas carícias verbais. Então, antigamente, os pais, quando quebravam o pau, eles iam para o quarto à noite, nós já tínhamos dormido. Aí já tinha dormido, já não sabia mais nada. Aí lá talvez eles rachassem a lenha. Então, acho que acontece uma divergência ou outra. Mas na nossa frente o exemplo era: oi, amor! O seu Osório não era assim, não, né, Vera? O seu Osório já era mais um senhor sério, então não era. Então vamos lá. Então tá aí, ó. E o pai também. Então, tá aí, espíritos situados aí, ó, esse plano aí, essa coisa que acontece que tu está estabelecendo aqui entre ideias fixas. Você está me traindo, hein? Se já está pensando assim, vamos fazer o seguinte, não vai dar certo mais, não. Você vai para o seu canto, vamos ficar aqui. Mas tem os filhos, nós convivemos juntos, não tem problema, vamos amadurecer essas coisas, né? Vamos continuar se amando, que nem Jesus pediu. Mas vamos lá aqui para encerrar. Já está passando. A autoobsessão é o sentimento de culpa. Normalmente estabelece um círculo mental vicioso
em que a alma se torna incapaz de se auto-perdoar, de se aceitar, eu sou feio, e superar o trauma gerado por suas ações inferiores. É um espírito inferior. E aí é só ele. Sem forças ou coragem para reparar o erro cometido, deprime-se, tornando-se obsessora de si mesmo. E aí nós vamos ver o quê? É essa questão da pessoa ficar tão deprimida que também é facinho a pessoa se suicidar. Né? Então, isso é um problema. Aí, continuando, olha, outros estados emocionais podem também estabelecer o mesmo processo enfermiço, como, por exemplo, a ansiedade. Para com a ansiedade. O egoísmo, o orgulho e o medo descontrolado. O medo é falta de conhecimento, pura e simplesmente. As pessoas têm um medo de escuro, acende uma luz e fica no interruptor assim, liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Aí você fala, não acontece nada. Tem pessoas que a gente conhece que, antes de dormir, olha debaixo da cama. Eu falo, faz isso não, vai que tenha lá, por alguma estratégia da vida, alguma coisa diferente. Tem um ET lá debaixo da cama. Aí o cara vai perguntar, você é extraterrestre ou é encarnado? O cara fala, sou ET. Aí não dá certo também. É uma coisa louca isso aí, hein? Olha aí. Fechando, então, está aqui. Ó. Reconhecer os tipos e graus de obsessão é essencial para se estabelecer o auxílio efetivos aos envolvidos. Impede também a não julgar precipitadamente, acusando o desencarnado de responsável único pela enfermidade do encarnado, uma vez que este é sempre participante da sintonia, da distonia que sofre. Ou seja, está doente, doente vai fazendo. Né? E, para fechar, uma frase do Emmanuel. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Jesus chegou e falou para nós, seja luz, meus filhos, seja luz. Vibre, ele só faltou, ele não podia falar, não tinha. Vibre numa frequência tão fina, tão, né, assim, tirando todas essas coisinhas, vibre nessa frequência, que você vai achar lá, com certeza, o quê? O amor. E aí ele está falando se conservares. Né? Bom, então vamos aqui, chegamos ao fim, passamos até um pouquinho mais, mas hoje o tema de hoje, né, teria que ser estudado até com muito mais profundidade, coisa que a gente não tem todo esse tempo, né, para aprofundar. Por isso que a apostila é um introdutório. Depois, o estudo de cada obra é mais do que fundamental. Né? Então, vamos, então, agradecer, né, a espiritualidade, como eu falei, que quem não acredita, ela está, inclusive, em nossos slides, agora com essas questões de online, e mesmo depois, as pessoas que estão ao vivo, que estão nos assistindo, que eu também agradeço de antemão, agradeço pela reciprocidade que depois eu recebo, pelos comentários no chat. Eu estou vendo aqui o chat, mas não estou nem aí, não sei mexer com tudo isso ao mesmo tempo, não. Vamos devagar, que o santo ainda é de barro. Né? Ou eu falo ou eu escrevo. Eu não sei fazer as duas coisas aí ao mesmo tempo. Não é difícil. Então, agradeço e também depois, como daqui a pouco vai estar, mais ou menos daqui uma hora, vai estar lá a aula também que nós passamos, gravada para todo mundo reassistir. Eu sei que é grande, é um filme enjoativo, né? Mas se quiser assistir, é bom que tem uns que deixam a câmera se ver. Vou pentear o cabelo melhor desse lado. Eu vou ficar de lado, que assim pega esse lado aqui, eu sou mais bonito. Brincadeiras à parte, uma boa noite para vocês. E que nós possamos fazer aí, né, o maior possível aí de assistir. Eu digo porque é um momento importante. Os espíritos têm que participar dessa parte. Eu não preciso ver, né, e nem votar, né, no menos ruim. Mas é bom para a história, para nós daqui a 10 anos saber a história. E a história vai estar escrita e nós temos que ser testemunha ocular de todos os fatos. Vamos, então, fazer um lanchinho breve e vamos para a televisão assistir aí essa coisa que acontece fora a Copa do Mundo, isso aí é outra coisa que acontece há 4 anos, de 4 em 4 anos. Né?
Então, vamos lá. Uhum. Vai em novembro, tem a Copa do Mundo para se distrair melhor. Queridos irmãos, boa noite a todos e até segunda-feira. Boa noite, Boa Roberto. noite. Boa noite Boa noite a todos, Boa hein? noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.